não acaba aqui. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Mundo do Pianta. Mais beleza e bem-estar na sua vida. Apresentação: Pianta Henrique. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um momento de suas vidas. Meu nome é Pianta Henrique e nosso programa fala de beleza, moda e bem-estar de uma forma moderna, atual e irreverente. Queremos oferecer aos nossos ouvintes telespectadores da Rádio Ponto e Vírgula um conceito diferenciado para todos aqueles que admiram e fazem da arte de transformar o seu caminho para o sucesso. Hoje, no nosso programa, nós estamos sendo recebidos pelo presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, da Laboral, que é o senhor Flávio Sobrinho. Flávio, obrigado pelo carinho. Obrigado por você receber a rádio. Obrigado, boa noite. Obrigado por você receber a nossa Rádio Ponto e Vírgula. Estou eu aqui, estou a Luciano Fiorani, nosso diretor, aonde nós queríamos realmente estar presente. Já estivemos presente aqui outras vezes, por 2 vezes, essa é a nossa terceira vez. Sim. A última foi até quando eu falei conjunto, eu e você, e o superintendente do trabalho, né, do Rio de Janeiro, que falamos sobre o tema que eu acho que é super importante, né? Falamos sobre a lei de parceria e a fiscalização do Ministério, né? E que é o Solex Bolsas. Então, foi muito bom essa entrevista. Dá uma olhada aí, dá uma procurada, porque vale a pena você conhecer um pouquinho de quais são os seus direitos, quando o fiscal vai, quais são as ações, como é que é esse trato, né? Porque a gente sempre vê sempre dessa maneira um pouco, né? Vai um pouco distorcido, né? E quando não é. E foi bom essa entrevista, foi uma entrevista maravilhosa, ampliou bem a mente. Bom, e hoje, nada melhor para eu falar que deixamos no ar e falamos que íamos fazer um programa que está aqui. Vamos falar sobre a convenção coletiva que foi assinada o ano passado, em 22, em dezembro, né? Isso. Se eu estou bem certo, dia 19 de dezembro, foi assinado. E lá nós falamos sobre um tema que era, deixamos no ar esse direito e entender esse braço entre o sindicato laboral e o sindicato patronal. E esse vai ser o tema. E aí eu já digo para você o seguinte, você quer conhecer um pouquinho do material aqui do nosso presidente Flávio Sobrinho, é só você botar lá no Instagram, @Flávio #Sobrinho, ou então o @SempreBel, que é o nosso presidente. Vou pedir ao Luciano para soltar a nossa vinheta Beleza de Todas as Formas. Beleza de todas as formas. Vamos lá. Uma das coisas que ficou em aberto numa das entrevistas que nós falamos foi quando nós falamos da cláusula 29ª dos atestados médicos, né? Porque para que todo mundo entenda, e eu acho que vale a pena você explicar novamente, a diferença de eu ser um MEI para o seu salão e ser um CLT para o seu salão. Vamos novamente só mostrar essa diferença e fazer com que as pessoas entendam essa diferença e eles saibam, porque todo mundo fala assim, é melhor ser MEI e eu trabalhar MEI para o Flávio. Será que é tão bom assim ou era melhor como era antes? Como é que hoje os sindicatos estão se colocando, Flávio, quanto a essa nova realidade? Que eu acho que essa nova realidade foi boa para o mercado, né? Deu liberdade de ação e deu um respiro, de certa maneira, para o empreendedor. Saiu também da informalidade. Né? Exatamente. Quando o trabalhador ele é da CLT, ele tem as suas normas a cumprir,
a empresa também tem que cumprir normas com ele, pela nossa legislação. Uhum. A questão do atestado é porque o empregado, quando ele não vai ao trabalho, e ele, por algum problema médico, ele tem que levar o atestado para que o empregador abone a sua falta. Mesmo sendo MEI? Não. Isso no caso do trabalhador seletista. Seletista. Com a carteira assinada. Uhum. O MEI é diferente. Pelo contrato de parceria, ele tem a obrigação de contrato, que é um contrato civil, de avisar com antecedência, tá? A não ser a razão de que ele não vai, para poder disponibilizar a agenda dele para um outro profissional, para que a cliente não fique sem o serviço. Então, isso está dentro do contrato. Tanto a empresa também que fornece toda a estrutura, hoje eu não vou abrir porque eu tive uma inundação. Ela tem que avisar o profissional para ele se está ciente de que o trabalho dele naquele dia não vai ter. Ele vai trabalhar até em outro lugar, ou até na casa do cliente. Isso aí fica a critério dele, porque ele tem um contrato de parceria. Ele, quando não dá o espaço para ele pode procurar outro. Normalmente. Geralmente procura a casa da cliente. Né? A questão do atestado é esse. O MEI ele não é obrigado a dar atestado, a levar atestado médico. E basta comunicar por WhatsApp, por e-mail. De preferência por WhatsApp, porque o WhatsApp hoje é uma ferramenta que todo mundo usa e ela é essencial. Até o judiciário ele tem, em alguns processos, acata como prova. Sim. Como prova. Sim. Então, é bom você entender, porque ficou no ar essa informação. Não é porque você é MEI que não deve dar satisfação ao seu... Não seu patrão, ao seu parceiro que você tem, que naquele dia você não vai, ou amanhã você não vai. Isso é importante. E se você é CLT, segue o trâmite normal de você ir no médico e apresentar o seu atestado. E abonar a falta. E o outro ponto que a gente falou sobre os certificados, né? Falamos sobre os certificados. Os certificados em geral, eles capacitam ao profissional a atuar na sua área. Habilitam. Né? Habilitam. Capacitar é outra coisa, verdade. Habilitam. Como é que os sindicatos, patronal e laboral, estão lidando com essa certificação? Até que ponto eu posso crer que aquele profissional... lógico, normalmente salão de beleza, quando contrata um profissional, ele faz um teste. Normal, manicure, cabeleireiro, mas isso não é suficiente para uma fiscalização chegar ali e é um direito da fiscalização pedir a certificação de todos os profissionais que atuam de maneira... É norma do Ministério do Trabalho. Isso. Como a gente falou aqui no último programa com o doutor Alex Bolsas. Eu lhe pergunto, e o sindicato, ele tem essa função também de orientar e administrar esse profissional, até, quem sabe, ministrar curso para eles? Sim. Porque o sindicato, nos seus cursos que ele ministra, inclusive com capacitação da África, a gente participa ativamente e, na hora de aprovar, vai profissionais nossos lá para acompanhar, diretores, geralmente são diretores, que acompanham essas provas. Geralmente passa porque quando o sindicato ele tem uma parceria já de 6 anos com capacitação e com outros cursos também livres. Então, esses cursos a gente vai lá ver a credibilidade deles, ver a forma, a metodologia de ensino. Isso é importante. Você não pode colocar qualquer profissional, até porque você está lidando com saúde pública também. O profissional da beleza ele está lidando com o nosso corpo, com a nossa barba, nosso cabelo, na nossa pele. Então, isso tudo, a vigilância sanitária tem um controle nisso muito, muito grande. E a nossa certificação é um certificado que vale em todos os países. É internacional. A pessoa vai trabalhar nos Estados Unidos, se ela apresentar, vamos citar assim, um certificado num curso lá, e eles perguntam, e do sindicato? Se você for lá no consulado americano, quando for trabalhar, procure o seu sindicato da área para ver a certificação, se ele está habilitado. Em Portugal, na Europa, na Espanha, na França... habilitar seu certificado, seria isso? O meu certificado por exemplo, ele faz um curso. Por exemplo, ele faz um curso lá no curso Dona Maria. Ela fez o quê? O curso de conclusão
ela capacitou ele para o trabalho. Aprovou. Mas o meu certificado dos sindicatos são para habilitar. É como se fosse ele estar pronto para trabalhar no salão. Claro que, com o tempo, ele vai pegar experiência. Isso tudo tem uma continuidade. Mas os certificados são feitos para isso, para a gente dar credibilidade e, vindo da entidade sindical, a credibilidade é muito grande, né? Tanto aqui como lá fora. Agora, uma pergunta que agora é mais uma curiosidade minha. Há anos atrás, o profissional estrangeiro chegava aqui no Brasil para atuar no salão de beleza. Lembra disso? Lembro. Você pegou isso, seu pai pegou isso muito bem. Né? Vários profissionais. Hoje, e na época, não eram habilitados pelos sindicatos. Não habilitavam. Eles acabavam se colocando num curso. Alguns já vinham com a sua formação lá de fora, começavam a atuar, sem citar nomes, né? Mas eles não tinham uma certificação dos sindicatos, né? Não era exigido. Hoje, se eu sou um estrangeiro e venho atuar na área da beleza, eu sou obrigado a ter essa certificação? Que é importante que você, que está nos ouvindo e que admite um profissional como esse, ou CLT, ou MEI, você faça essas exigências. E aí eu te pergunto, quais são essas exigências para eu contratar um profissional estrangeiro para atuar comigo? Primeiramente, ele tem que ter a sua certificação onde ele fez no seu país de origem. Ou ele fez no país de origem, ou onde ele fez o curso. Okay. Quando chegar aqui, o sindicato vai o quê? Avaliar. Avaliar para habilitar ele a trabalhar, a gente vai fazer um teste. Um teste, uma prova. Sim, vou levar para o salão tal, a barbearia tal, e ele vai ser. Geralmente são diretores nossos, que são diretores que são ligados à área da beleza. Vai lá ver, eu mando para o salão, ou marco um dia, às vezes a manicure vem aqui, a manicure faz teste aqui. Por exemplo, vamos citar, ontem eu tive um ganês que ele já trabalha há muito tempo, ele fez curso de cabeleireiro lá no país dele, e já atua como barbeiro há anos aqui, só que nunca tinha certificado. Aí o amigo dele, que era da Etiópia, pegou o certificado aqui na época, lá no Largo do Machado, vai lá no Sindicato de Cabeleireiros, e ele veio. E aqui, e ele comprovou, com toda a experiência dele, com tudo, com a carteira assinada em alguns salões e barbearia, e tem a sua barbearia própria já há 17 anos. Olha só. 17 anos. 17 anos. Resumindo, ele teve a certificação dele de habilitação, porque ele está habilitado. Ele é um barbeiro na Ilha do Governador. É impressionante, uma pessoa maravilhosa. Um cara que sabia, veio com toda humildade, mesmo sabendo barbearia. Você é um profissional da área, você é um profissional de ponta, um professor, né? E você sabe que a gente olha para o cara e quando vê o cara manusear qualquer coisa, a gente sabe já se tem uma ideia. Já tem uma ideia se ele é ou não é. Se ele sabe então, atuar. A preocupação do Sempribel e até do Simbel é de que essas pessoas vão para o mercado habilitados. Porque aí não só certificados, eu costumo mas dizer habilitados. que o sindicato não vende certificado. A gente conhece muitas empresas que vendem, mas o sindicato não. O sindicato tem a obrigação, até porque é coletivo, né? O Ministério Público mesmo fala, é o direito coletivo, de botar profissionais. Já pensou uma OAB da vida colocando advogado à vontade sem saber nada? Por isso que o pessoal quer acabar com a prova. Não pode acabar nunca. Isso tem que ser feito. Ou também tem profissionais que vão trabalhar lá fora, Pianta, só para te dizer, que chega lá fora, não compra nenhuma tesoura porque não tem um certificado do sindicato. Aí manda... Olha, eu sou fulano. Eu sei, não, fulano, eu trabalhando no salão tal, não sei o quê. A gente dá porque sabe que o cara ir lá, ele só começa a trabalhar. A França é hoje um dos países mais exigentes para trabalho. Eles exigem muito, muito, muito. Eles querem até o apostilamento de aia. Portugal não exige, Estados Unidos não exige. Mas o que eu aconselho? Sabe o que eu aconselho? Faça. Tirou o certificado, reconhece a firma do presidente, faz o apostilamento. Pelo menos você está ali. Alguns, o consulado italiano, quer que traduza. Aí já é uma exigência de cada consulado. Mas na sua maioria, a França e a Itália, eu sei que são muito rigorosos nesse ponto. Até porque recebe imigrantes, né, de
várias partes do mundo. Alemanha também. Então, aqui vem eu quero falar com você, porque o sindicato laboral e patronal só vai saber da existência de um profissional estrangeiro atuando no mercado se você o apresentar ao sindicato. O sindicato não tem braço para isso, né? Então, cabe a você, profissional, empresário, pedir a esse profissional que seja encaminhado, caminhe até o sindicato. Lá ele vai encontrar todas essas informações e vai ter, então, a sua habilitação para poder atuar no país e atuar de forma bem transparente, ter os mesmos direitos que qualquer outro profissional da área tenha. Você estava falando, quando a gente falou sobre esse tema, a gente já esclareceu esse ponto, principalmente do atestado médico EVOL, mas eu queria aqui fazer uma colocação que para mim é muito importante. Hoje eu vejo no mercado, e é uma das dúvidas muito grandes que hoje estão acontecendo. Existem muitos cursos de cabeleireiros, existem muitos profissionais da área se colocando à disposição para ministrar cursos. Eu sou um profissional que você conhece, de anos, né? Isso não quer dizer, eu ter anos não significa dizer eu ter capacidade, anos não dizem a minha capacidade profissional, mas eu sou formado numa faculdade, dentro da minha área, eu sou tecnólogo pela Estácio de Sá, sou da primeira turma, e lá eu me formei e me capacitei. Um tricologista, cosmetólogo, visagista, dentro da área da beleza. Esse nome é enorme, mas eu sou um tecnólogo. Na época, a razão de eu fazer esse curso é porque, foi em 2001, eu sou da primeira turma. Nessa época, já se vão aí há 20 anos, nessa época, meu interesse de me formar é para ter uma certificação de nível mais alto do que eu já tinha, apesar de ter viajado para fora, trabalhado em grandes empresas, para me habilitar a ser aquilo que era o sonho na época dos salões de beleza, ter um técnico responsável. Eu assinaria pelos salões de beleza. Sim. Para quando o fiscal chegasse lá, ficaria sobre a minha responsabilidade. Tá ali. É como o farmacêutico. Você sabe disso, Sim. né? Ele assina como químico responsável. Não foi para frente, porque o país teve suas mudanças de economia, na época um governo um pouco complicado, nos anos de 98 para 2002, não sei, 2002. Lembra dessa época? E não foi para frente. Eu pergunto para você, o que os sindicatos, aí você não pode falar pelo Simbel, você pode falar pelo sindicato, que é o teu sindicato, o Sempribel. É o Sempribel, que é o sindicato dos colaboradores, dos profissionais. Eu te pergunto, o que se pode fazer para que não exista tantos, vou botar a palavra professores, dentro desse mercado, sem terem uma capacitação? Porque eu noto que falta isso. Não estou aqui desmerecendo nenhum colega, não estou aqui fazendo nenhum julgamento, mas eu noto que muitos são confundidos por terem habilidade de execução. Exemplo, eu conheço vários profissionais que cortam muito bem, sem comentário. Não se pode comentar a qualidade do trabalho. Ponto. Mas eles não têm didática, eles não têm conhecimento técnico. Metodologia. Eles não têm uma metodologia, eles vão, senta aqui, com essa máquina. Os caras são bons nisso, mas na execução, na hora de verbalizar, de apresentar um português diferente, de capacitar não só manualmente, mas também tecnicamente, falta um pouco isso. O que o sindicato está fazendo para que haja essa mudança? O que acontece? Na época, quando foi criado uma lei dos cursos livres, né? Então, todo mundo abriu o curso, todo mundo que quis dar aula, mas não se preocupou naquilo que é importante que você falou, capacitação. O que é? É você ter profissionais de ponta, mas bem capacitados e prontos ao quê? A passar os seus ensinamentos àqueles que vão a eles pedir os ensinamentos, que são os alunos. Então, afrouxou a legislação. Hoje, a gente tenta, já passamos por vários governos, a gente tenta o quê? Aproximar isso mais do sindicato para ver se trazer isso, que o sindicato assuma essa responsabilidade.
Mas enquanto essa lei de cursos livres estiver... Se você chegar hoje aqui na cidade, no centro, você encontra 6, 7, 8 cursos. Mas será que são bons? Podem ser bons, sim. Sim. Mas será que capacita do jeito que é? Porque uma coisa é você... A gente sabe, você é profissional de ponta, um curso de cabeleireiro não pode ter menos que 1 ano. Não é? Eu estou vendo gente fazer curso de cabeleireiro com 4 meses. Cabeleireiro. Cabeleireiro. Aí eu falo assim, peraí, mas no Senac, nos cursos antigos, tudo era 1 ano, 1 ano, 2 meses. Por quê? Aí o cara saía cabeleireiro? Não. Ele saía um técnico, ele sabia, mas com o passar... Não, ele saía cabeleireiro, mas se empregava como auxiliar. Como auxiliar. Exatamente. Porque na época ele chegava sem cliente nenhuma, não tinha ele era experiência. Auxiliar. Então, ele era contratado como auxiliar. Então, o cara assim, peraí, com um salário fixo de auxiliar, Sim, de auxiliar, mas daqui a pouco ele ia galgando e virava um cabeleireiro, como temos hoje, muita gente aí. Eu sou dessa geração. Você é dessa geração, então você sabe. Então, eu falo assim, e essa briga não é de 4 anos. Não. Essa briga é 18, 20 anos. Sim. Então, a legislação tem que... Mas cada governo que entra, a gente até preocupação tem isso com a economia, preocupação. Então, essa parte de capacitar, ainda mais hoje em dia que tem esse fomento de empreendedorismo, não adianta você colocar empreendedor que não saiba administrar o seu próprio negócio. Ele vai sucumbir e não vai dar certo. Conheço muita gente que abriu um negócio, não durou 6 meses e hoje está trabalhando na área de salão de beleza, trabalhando em grandes salões, porque eu falo, eu quando dou as minhas palestras, até no curso de capacitação, eu falo assim, primeiro, você, para se tornar um profissional, você tem que o quê? Conhecer o ambiente de trabalho, ir para um salão, não precisa ser um salão de ponta, pode ser o salão de bairro, pode ser ali na garagem do seu Joaquim, mas você tem que conhecer o cliente, porque o profissional ele passa a ter aquela consonância com o cliente, e o cliente passa a ver nele o quê? É um profissional que eu confio, existe aquela fidelidade, a fidelização do serviço, que hoje eu vejo um monte de palestra assim, vamos fidelizar, vamos fazer aquilo, mas você tem que fidelizar o quê? Que o profissional seja um cara apto àquilo. Hoje você sabe que a gente, eu não critico, eu só acho que ninguém aprende barbearia, cabeleireiro, manicure... Da noite pro dia. Pelo YouTube ou da noite pro dia. Ok. Deixa eu, então, só para a gente não fugir um pouquinho do foco, vamos falar dos professores. Isso. Eu queria falar dos professores. Por que eu estou querendo falar, gente? Que vocês entendam. Porque a formação de um profissional está na sua base da docência. A docência ela é fundamental para você formar qualquer profissional. Isso desde o nosso estudo básico. Imagina numa profissão em que eu mexo, que eu toco, que por mais que seja simples ato de cortar o cabelo, uma tesoura e um pente, você tem que conhecer a estrutura do cabelo, a estrutura da pele, você tem que conhecer por que aquele cabelo tem aquele tipo de oleosidade, por que ele está ressecado. Você mexe com química. Se você mexe com química, você mexe com pH. Mexendo com pH, você automaticamente pode vir causar danos. Eu te pergunto, você não acha que tem muitos professores que estão aí no mercado? Eu sei que o sindicato aqui tem uma diretoria, né, que até eu conheço que é o Ezequiel, é o diretor de ensino, juntamente... E o Marcos também. E o Marcos tem uma moça, não? Também. Tem, a Simone. A Simone. São profissionais que são renomados, mas que não dá para eles poderem tomar conta disso, porque também não é função de vocês. A função de vocês não é essa, né? Eu pergunto para vocês, tem como você orientar esse profissional que é um professor ou que se julgue professor e queira se especializar e ter uma certificação? Eu posso tirar uma certificação pelo sindicato? Existe um órgão, além do sindicato, que possa assinar junto com o sindicato, dizendo assim, esse cara é professor, ele fez um teste, ele fez uma prova, está aprovado por vocês, ou pelo próprio sindicato patronal? O sindicato, a gente certifica instrutores, mas é uma coisa, hoje em dia, ainda é muito pequena para no mercado. Por quê?
pelo menos na minha gestão, nós somos muito exigentes. Por quê? Chega a gente aqui e fala assim, eu quero dar aula. Aí eu pergunto, você sabe dar aula? Você sabe o que é? Às vezes a pessoa, como você falou, corta maravilhosamente, mas passar aquilo que ele sabe, ele não tem, ele não domina. É igual um advogado que ele escreve muito bem, mas quando chega na frente do juiz, ele não fala bulufas. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Aí eu pergunto, eu quero dar aula. Se não é assim, eu quero dar aula. O sindicato ele não vende. Se você for aí, existem empresas que vendem certificados de professor, o cara faz um cursinho de um domingo, que eu já vi, Jesus, e sai com instrutor, carteirinha e tudo. Eu falei, gente, não, isso não existe. Então, porque você tem que passar. Então, eu tenho um projeto, até você começou comigo, mas para esse ano 2023, 2024, eu vou colocar, é o quê? É a gente dar amplitude a esse curso de instrutores para que a gente coloque no mercado alguém que saiba passar os ensinamentos que ele teve. Porque o Pianta hoje, ele é um professor, é professor de faculdade, é um cara formado, tecnólogo, é um cara que eu disse assim, Pianta, eu quero que você coordene o curso de instrutores. Eu conheço você, você é um cara exigente, eu também sou, você é um cara que não é que, o cara não é chato, não. Você é um cara que, na sua época, você teve que estudar, você teve que buscar recursos e buscar ensinamentos para você ser o profissional de ponta que você é hoje. Verdade. Então, hoje você é profissional de ponta, que você corta, você ensina e ainda passa isso em suas palestras, em seus workshops. Hoje o cara quer um certificado para ficar dando workshop, para ficar dando cursinho em live. Não existe isso. Eu sou contra isso. Sem criticar, eu sou contra. Sim, lógico. Eu acho que tem poucos que dão esses cursos assim, que são aptos. Eu vejo hoje. Você diz, fulano dá aula. Tem. Pode dar, mas vai dar aula para quem? Você pega meia dúzia de pessoas, você pode dar o quê? Básico. Por exemplo, vou citar uma coisa. Em Portugal, só para a gente ser rápido, em Portugal, quando o cara faz um curso de barbearia, ele não sai barbeiro. Ele sai aprendiz de barbeiro. Depois de um ano que ele está trabalhando, é que ele vai lá, é como se fosse não é um conselho, lá no órgão de Portugal, e ele recebe o certificado de barbeiro. Aqui, eu estou vendo gente criando barbeiro como mestre. Curso de mestre em barbeiro. O que é mestre? Mestre? Eu considero você mestre. Entendeu? Agora, como é que você vai dar um curso de mestre em barbeiro e vai botar essa pessoa? Sou mestre em barbeiro, fiz um curso de fulano. Não, mas não precisa citar nome. Sim. Um absurdo. Eu acho um absurdo. Então, em Portugal existe. Sim. Portugal existe. É verdade. É muito exigente. Eu sei porque eu tenho um grande amigo, uma pessoa que você também conheceu aqui no Brasil, que é o Rico. O Rico Andrade, que ele tem hoje, ele tem os cursos lá dele lá, e ele, quando foi para lá, ele foi para cortar cabelo. Entendeu? E a história dele é muito legal. Ele começou lá em Campo Grande, não sei o quê, paciência, e hoje ele está em Portugal com a King Boss Salão, onde muitos, Eduardo Milho já foi para lá, muitas pessoas. E o cara está lá. E ele conversa com ele e fala assim, Flávio, é muita exigência. Porque você não pode colocar uma pessoa no mercado. Você imagina? Eu faço um curso desse aí. Pianta, eu sou mestre em barbearia. Eu acho que é uma palavra muito forte, né? Mestre. Mestre é os nossos professores, os nossos queridos. Nós aprendemos tudo na nossa vida. Ele até pode ser um mestre. E você sabe, é o que eu sempre digo, né? É a mesma coisa um docente em faculdade. Para ele poder ganhar uma graduação melhor, ele precisa ter pós, mestrado, e aí ele vai crescendo dentro do núcleo universitário. Aqui apenas ratificando o que o professor, meu amigo Flávio, falou, verdade, na Europa, em geral, para você ser profissional, você faz 1 ano de curso, 1 ano você fica atuando no salão, e esse salão também te aprova, junto a esse órgão específico do Estado, se você está apto a você ser um profissional. E também na Europa, em alguns países, nem todos, França, tem uma coisa que diz assim, para você ser dono de um salão, um dos sócios tem que ser profissional. Aqui no Brasil, muitos são por uma questão
de uma demanda investimento, de negócio. Minha mulher não está fazendo nada, está enchendo muito meu saco, vou dar um salão para ela, que aí ela administra lá e fica lá. Infelizmente, ainda é visto assim. E nosso país não tem isso que tem lá fora, por uma questão de educação. Tá? Isso é só educação. São governos que vêm aí, já de 20, 30 anos atrás, que vão fazendo com que isso vire uma subprofissão. Somos subprofissão, infelizmente. Por isso que somos reconhecidos e somos regulamentados. Exatamente. Somos reconhecidos e somos regulamentados. Então, de imediato, eu quero muito, muito, muito pedir desculpas aqui a você, ouvinte, telespectador, que não está encontrando aqui a nossa Cida Esteves, querida e amada, mas todo mundo ainda pode entrar lá quando quiser, entrar lá, botar lá, @psicóloga Cida Esteves, ela é a mentora do nosso programa. Hoje ela não está aqui, já teve lá no passado, então nesse programa ela não estava, como também não estava quando a gente estava no sindicato, porque nós estávamos fazendo ao vivo e ela estava em um evento dela particular lá da área, né? Então eu quero muito, muito, muito agradecer a vocês. Não vai ter dancinha? Vai ter dancinha, Lu? Vai ter dancinha, Lu? Luciano, vai ter dancinha? Hein? Por que não? Bota a dancinha assim. Bota a música, solta a música, esse programa não pode terminar assim, só porque Cida Esteves, você não está aí. Solta a música, quando soltar a música, bota o som bem alto. Já está bem alto? Eu não estou ouvindo. Flávio, vamos dançando, porque o nosso programa quer terminar dizendo para você exatamente assim. Apresente-se mais, se faça existente nesse mundo, não se esconda nunca, se ame mais, se doe mais, se permita ser feliz. Sabe por quê? Porque nós, no mundo do que anda, vamos estar sempre aqui oferecendo nossas palavras, nosso coração, nossas palavras, nosso pensamento para vocês ouvintes. Sabe por quê? Porque não acaba aqui. Valeu, galera! Uhul! Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.